Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sou o professor Júnior Queiroz do Seminário Bíblico Eira Cristã, ligado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. A aula hoje é do curso básico de Teologia e a matéria é Geografia Bíblica. Tá? Nós vamos ao capítulo 1 do seu material impresso aí, tá? Principais áreas do mundo bíblico. Nós vamos começar pelo crescente fértil, tá? A área que denominamos crescente fértil é uma área que foi cunhada, né, foi nomeada pelo arqueólogo e historiador James Henry, tá? Ele viveu de 1865 a 1935 e na sua obra em 1906, né, ele colocou esse nome, né, ele representou cartograficamente essa área com o nome de crescente fértil, porque tem uma forma de lua crescente. Essa área tem uma forma de lua crescente, como nós vamos ver no mapa que você tem aí no seu material impresso, tá? Que além de abranger a Mesopotâmia, nós falamos de Mesopotâmia, aquela área entre rios, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ainda envolve outros territórios à direita e à esquerda, ao oriente e ao ocidente dessa área da Mesopotâmia, tá? E também ao norte, né? E ao sul. Tá? É a Mesopotâmia expandida e bem expandida aí, tá? Que forma essa área do meia-lua ou crescente fértil. Tá? Além da Mesopotâmia, né, que é aquela entre os rios Tigre e Eufrates, ou nas suas margens, né, porque não era só entre a Mesopotâmia, não era só dentro dos rios, também do lado de fora, nas suas margens, na área cultivável desses rios. Tá? Inclui também partes da Palestina, Israel, a Palestina fica dentro da área de Israel original, tá? Jordânia, que é o outro lado do Rio Jordão, inclui aí os territórios que eram de Israel também, né? Na Jordânia, Líbano, que fica ao norte de Israel, tá? Depois vem Síria, né? A Síria fica à direita, ao norte também, Iraque fica do outro lado e depois da Jordânia, né? Egito fica ao sul, né? A fronteira sul. Chipre, que é uma ilha, fica ao norte e à esquerda, tá? E a parte sul da Turquia, né? Um pedaço da Turquia ali, que nós chamamos de Ásia Menor, tá? Que hoje é a Turquia, uma parte dela, além da área ocidental do Irã, né? Tem uma metade do Irã, mais ou menos, tá? Nessa região de rica biodiversidade e importantes recursos hídricos fornecidos pelo fluxo constante dos rios Tigre, Rio Eufrates, Rio Nilo, que são muito grandes, que tem muitos outros menores também, tá? Inclusive o Jordão, né? E esse último aí chamado pelos egípcios, o Nilo, tá? Chamado de uma dádiva dos deuses, porque tornava essa área do mundo um ambiente inigualável, né? Para subsistência humana, né? Vamos chamar de subsistência, além de ser durante muitos séculos considerado estrategicamente uma parte ali entre a África e a Eurásia. Lembra? A Eurásia é a Ásia e a Europa, e a África é o grande continente ao sul, e ali fica no meio da distância ali, né? Fica na margem, tá? Que liga uma a outra ali. Em um mundo antigo, né, sem o desenvolvimento tecnológico, sem ferramentas adequadas para a exploração de matérias-primas, né, e riquezas minerais essenciais ao bem-estar humano, essa região em singular reunia todas as condições necessárias na época para a sobrevivência e o progresso da humanidade. Bom, foi aqui que surgiram os primeiros núcleos urbanos, tá? Resultado do desenvolvimento da agricultura, acompanhado de um eficiente sistema de irrigação dos rios Tigre e do rio Eufrates, já que o índice de chuva é bastante irregular nesse local. Além disso, a expansão do comércio, né, troca de bens e produtos com os outros povos, deram início ao surgimento das primeiras cidades-estados, tá? E, consequentemente, aos imponentes impérios que dominaram o mundo. Tá? Teve mais coisas mais acontecimentos que fez com que essa agricultura fosse potencializada, tá? Porque vinha lá, né, as chuvas que vinham, né, as grandes águas que vinham do norte,
das montanhas da Armênia, né, porque o limite é lá nas montanhas da Armênia, né, desciam muitas águas ali, transbordavam os rios, rio Tigre e rio Eufrates, os dois nascem nas montanhas da Armênia, um do lado do outro, e descem e se distanciam um pouco, depois se juntam, até juntar um com o outro na Mesopotâmia. Tá? Mas esses rios transbordavam, e quando eles transbordavam, eles traziam sedimentos, traziam matéria orgânica, traziam restos de animais, matéria em decomposição, lá de cima, né, lá de muito longe, que é bem comprido mesmo, bem grande, tá? Só perto do Rio Nilo, né, porque o Rio Nilo é o maior do mundo em extensão, e traz essa matéria orgânica toda e deposita nas margens, né? E eles perceberam que ali ficava mais fértil, as plantas nasciam melhor, era mais, né, mais viçosa e tudo, eles perceberam que ali seria agricultável. Lembrando que antes eles eram povos nômades, tá? E esses nômades passaram a se fixar no local. E aí começou a surgir as primeiras cidades-estado, quando eles se fixaram na terra, em vez de ficar andando com pequenos animais, procurando pastagens, como eles faziam, tá? E daí surgiram impérios, que eles começaram a conhecer a terra, a melhorar tudo isso daí, tá? Eu volto nisso, né? Mas antes vamos ver o crescente fértil, os primeiros núcleos humanos. Lembrando vocês que a Mesopotâmia é o berço das civilizações, tá? Aí começou todas as coisas, tá? Aí entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? A descrição bíblica de berço das populações. Então, os primeiros homens daí saíram, né? E o desenvolvimento foi acontecendo gradualmente nessa área aí chamada crescente fértil, tá? Que aí inclui a terra de Canaã, e inclui uma parte do Egito, inclui o meio ali, uma parte da Península Arábica, tal, como a gente vai descrever aí. Mas olha primeiro no mapa aí para vocês terem uma ideia, tá? Nós temos o Mar Mediterrâneo como um limite, né? E aquelas áreas delimitadas ali chamadas de crescente fértil, tá? É conhecida como berço da humanidade, tá? E Mesopotâmia, né, que quer dizer meso, é grego, tá? Meso entre, potamos, rio, entre rio. É uma terra entre rios, tá? Preserva grandes segredos da origem do homem, além de fornecer rico legado histórico, tá? Arqueológico, né? Um dos locais mais procurados pela arqueologia no mundo é aí por ser o berço da civilização, e todos eles sabem disso, e essa informação vem da Bíblia, tá? Língua, artefatos, características e episódios que envolveram os maiores e as mais desenvolvidas civilizações, né, antes da era cristã, e que floresceram ao longo dos rios Tigre e do rio Eufrates, tá? Segundo pesquisadores, a Mesopotâmia tem ao menos duas regiões completamente distintas, né? Que é chamada a Alta Mesopotâmia, a parte mais alta, já começando lá nas montanhas da Armênia, né? Ao norte, tá? E ali era a terra da Assíria, né? O povo que morava ali era assírio, é uma terra desértica, montanhosa, com poucas pastagens, tá? E temos mais abaixo, nós temos 500 quilômetros abaixo, tá? Nós temos a Baixa Mesopotâmia, ao sul, conhecida como Caldeia, tá? Terra dos caldeus, que antes fora a Babilônia, a terra dos babilônios, tá? Os caldeus ganharam na guerra dos babilônios. Os caldeus viviam mais ao oriente, né? E ocupava a terra do Irã, ali, né? Parte do Iraque. E depois daquela guerra lá com os filhos de Nabucodonosor, acabou que os caldeus, né, Ciro, depois Dario, tá, dominaram esse local aí, e ficou conhecido como Caldeia, tá? Muito fértil, tá? Em razão desse fluxo de água que eu falei, que vem né, das montanhas e transborda e deixa ali a sua fertilidade. Tá? E aí esse povo deixou de ser nômade, deixou de ficar de uma parte para outra e se fixaram ali, começou a produzir cereais, começou também a formar agrupamentos sociais, né? Começou a construir grandes cidades, monumentos importantes, né? E grandes impérios saíram desse lugar aí, tá? Ao longo dos anos, levou centenas de anos, milhares de anos, tá? Ali também tem uma grande contribuição para a arquitetura, para a escrita, né? A base das escritas são dali, tá? As artes, as ciências, tá?
como astronomia, matemática, eles eram hábeis nisso aí, a própria Bíblia fala disso, tá? Essas informações são todas bíblicas, tá? Todavia, nada disso seria possível sem os rios Tigre e Eufrates, tá? Com a sua água, com a sua matéria orgânica que trazia ali. A mesma coisa acontecia com o Nilo, mas em outra época mais na frente, porque começou tudo no Tigre e Eufrates. Depois é que eles já levaram isso para outros locais, tá? Que acontecia a mesma coisa, tá? Lá no Egito, só o rio Nilo e suas margens férteis é que é agricultável. Saiu dali, é deserto para um lado, deserto para o outro, tá? Bom, temos duas linhas de opiniões diferentes aí, né, divergentes, que procuram delimitar essas regiões aí, a região conhecida como Mesopotâmia, mas de um modo geral, né, a gente vê isso, é o que eu mostrei no mapa para vocês ali, tá? Uns ampliam um pouco mais, mas na verdade é ali entre o rio Tigre e Eufrates e as suas margens, fora disso, aonde era agricultável e até abrangindo um pouco mais que isso aí, mas pouca coisa, tá? Além disso, tem pelo menos 7 referências de registros bíblicos relativos à palavra Mesopotâmia, tá? 5 no Antigo Testamento, tá? Estão aí as referências bíblicas do Antigo Testamento, e 2 no Novo, tá? Que é no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Indicando não apenas as terras entre esses rios, mas outras localidades também, a leste e a oeste, o ocidente e oriente, tá? Vejam aí a Mesopotâmia no seu mapa, aí tá na página 23 do seu material impresso, tá? Vocês vão ver a Mesopotâmia do jeito que eu falei aí, tá? Do jeito que foi delimitado lá, tá? Bom, aí falamos agora do Oriente Médio, então falamos da Mesopotâmia, que é o berço da humanidade entre os dois rios. Falamos do Crescente Fértil, que abrange outras regiões ali adjacentes, mas amplia bastante essa região. Agora vamos dar outro salto, agora vamos falar do Oriente Médio, maior ainda, tá? A Mesopotâmia está dentro do Oriente Médio, o Crescente Fértil também está dentro do Oriente Médio, tá? Se você for olhar no mapa mundi, você vai se organizar e se localizar pelos países que nós vamos descrever, tá? Isso é a porção nordeste da África, tá? Oeste, ali o limite, né? Oeste da Ásia, né? Do continente asiático, tá? E é denominada Ásia Ocidental, e se estende desde o leste e sul do Mediterrâneo, tá? E até o Oceano Índico, tá? Abrangendo uma área de mais de 6,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? Lá no Oceano Índico, onde cai o Golfo Pérsico. Então vai do Mediterrâneo até no Oceano Índico, tá? Formando pela parte, olha, aqui a gente já vai para a parte mais, vai entrando na parte mais técnica, né? Pela parte asiática do Egito, parte asiática do Egito. O Egito é uma parte dele, né, do Mar Vermelho, para dentro, né, para o lado da África, é a África. O que determina, o que separa a África da Ásia é o Mar Vermelho, tá? Então, do lado africano, tá, temos um pedaço do Egito. Do lado asiático, temos outro pedaço. Esse lado asiático é aquele deserto onde o povo de Deus ficou rodando, né? Vocês sabem que Israel é na Ásia, né? Na Ásia Menor, tá? E ao sul de Israel fica essa terra que é do Egito, que é a parte asiática do Egito, tá? Além dessa parte asiática do Egito, inclui na Península Arábica, tá? Inclui a Arábia Saudita, o país Arábia Saudita, que era a terra de muitos povos bíblicos, aí, midianitas e muitos outros, tá? O Egito, tá? O Iêmen, o Egito é a parte asiática, tá? O Iêmen, está na península, Israel, Jordânia, que é o outro lado do Rio Jordão e Israel, Kuwait, Omã, Catar, todos os três na Península Arábica aí embaixo, Turquia, tá? Que embora possuindo uma parte na Europa, a Turquia toda, tá? Nós chamamos de Ásia Menor. A Ásia Menor todinha é dentro do Oriente Médio, tá? Ali hoje chama Turquia, e um pedacinho dela também é do lado europeu, tá? O Estreito do Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, tá?
é a divisão da Europa com a Ásia. Então, uma parte dela é do lado asiático e a outra parte é do lado europeu. A parte do lado asiático está toda no Oriente Médio, tá? Que eu estou descrevendo aqui, tá? Então, ele é considerado um país asiático, porque grande parte desse país está do lado asiático, tá? É um pedacinho bem pequeno que fica do lado europeu. Diferente do Egito, que o grande pedaço está na África, e só o pedacinho que é aquele deserto, né, é que fica do lado asiático, tá? Apesar de ser denominado um centro de negócio, uma região estratégica, já falei para vocês que ali é um centro do mundo, um trevo, né? De política global, é um lugar muito disputado por isso, porque é estrategicamente bem colocado com relação ao mundo, né? E as civilizações que estavam florescendo ali, tá? E tinha suas imensas reservas de petróleo, gás natural, uma área de muitos conflitos, tá? Desde tempos remotos, né? Antes por um motivo, depois por outro, mas sempre essa região foi muito disputada, tá? Devido a fatores históricos, a sua posição geográfica e também as condições religiosas que influíram em algumas dessas guerras e dessas disputas. Mesmo possuindo uma posição especial, singular geograficamente, né, principalmente por suas imensas reservas petrolíferas, né, e de reservas naturais, de recursos naturais, né, isso pode colapsar o mundo se por acaso faltar o petróleo, por exemplo, tá? Então, além de servir como ponte de ligação entre a Ásia, a África, né, a Eurásia e a África, no caso, tá, a Europa e a Ásia, o Oriente Médio tem sido uma das causas de disputas, né, mundiais, de potências mundiais, aí, né, exemplo do que aconteceu recentemente com o Iraque, que faz parte do Oriente Médio e foi disputado por causa de reserva de petróleo por países importantes aí de superpotências, tá? Nessa região ocorrem importantes fatos históricos, tá? Ocorreram fatos históricos dos patriarcas e da formação da nação hebraica, começou aí, tá? Na Mesopotâmia, precisamente, em Ur dos Caldeus, tá? Além da inegável contribuição social, cultural, linguística que cada povo produziu durante sua existência, sendo o principal cenário da revelação bíblica, tá? Por conta disso, é o nosso objeto principal de estudo, tá? Então vejamos o Oriente Médio. Aí você está vendo já no mapa na página 25, já o Oriente Médio, tá? Já inclui a Turquia, já inclui o Irã, já inclui o Iraque, né? Uma parte do Irã aí, inclui os países árabes aí ao sul, Arábia Saudita, Iêmen, tudo, tá? Também a Síria, também a Jordânia, também Israel, também Líbano, tá? Tudo isso faz parte. E um pedacinho do Egito, que é a parte asiática, né? Também faz parte do Oriente Médio, tá? Do conhecido Oriente Médio. Então, quando vocês vêem falar na televisão ou em qualquer outro lugar do Oriente Médio, está se referindo a essa área ampliada aí. Então, começamos com a Mesopotâmia, ampliamos para o Crescente Fértil, tá? Que foi o berço da civilização expandido, tá? Depois passamos para o Oriente Médio, que é toda aquela região, né, que é uma parte da Ásia, onde começou todas as coisas. Deus abençoe.